Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, nesta forma peculiar que nos vai cada vez mais sabendo anormal, mas que ainda assim temos a esperança de que rapidamente seja uma memória daqueles dias diferentes em que não podíamos fazer o que sempre fizemos e que temos esperança que tornaremos a fazer. Estar juntos, tocar-nos, ver-nos, sermos comunidade que se apoia mutuamente. Agora vamos fazendo uso destes meios digitais, destes canais que nos permitem chegar até onde outras vezes não chegávamos. E é curioso como o Senhor aproveita todas as ocasiões para tirar o banho. Quantas vezes podíamos ter transmitido a Eucaristia e chegar junto daqueles que não podiam vir e não o fizemos. Foi preciso esta prova a que o Senhor nos sujeita para nos lembrarmos destas possibilidades, que não seja apenas só de pouca dura, mas que seja caminho de conversão e não apenas de renúncia. Que no fim deste tempo sejamos mais atentos àqueles a quem não podemos chegar fisicamente. Vamos rezar nesta Eucaristia pelas intenções das paróquias que eu e o Padre André servimos. Rezamos pelas intenções da paróquia de São Miguel da Sé, em cuja catedral celebramos, na Capela do Santíssimo. Rezamos pelas intenções da paróquia de São José Operário, na cidade de Castelo Branco. Rezamos pelas intenções da paróquia de Bem-Crenças, nos seus 2 centros, Bem-Crenças e Machiais, para que em todas estas paróquias continue a haver domingo, para que em todas as casas haja igreja doméstica e que este dia não seja igual aos outros. É a grande tentação de fazer deste apenas mais um dia de quarentena, mas para nós cristãos não é. É o dia em que o Senhor ressuscitou. É o dia de fazer coisas diferentes, comer coisas diferentes, estar de forma diferente, vestir de forma diferente, mesmo que não possamos sair de casa. O domingo acontece sobretudo no nosso coração esta festa de que a morte não tem a última palavra. Para mais dignamente podermos celebrar estes santos mistérios, vamos reconhecer que somos pecadores e pedir perdão a Deus. Senhor, que vieste chamar-nos à conversão e à santidade, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos saciais com a vossa palavra, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos convidais a seguir os vossos passos, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus,
Concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade, que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar, ó meu povo, para vos reconduzir à terra de Israel. Haveis de reconhecer que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos túmulos e deles vos fizer ressuscitar, ó meu povo. Infundirei em vós o meu espírito e revivereis. Hei de fixar-vos na vossa terra e reconhecereis que eu, o Senhor, o disse e o executarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Junto do Senhor a misericórdia, junto do Senhor a abundância da redenção. Junto do Senhor a misericórdia, junto do Senhor a abundância da redenção. Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. Junto do Senhor a misericórdia, junto do Senhor a abundância da redenção. Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão, para vos servirmos com reverência. Junto do Senhor a misericórdia, junto do Senhor a abundância da redenção. Eu confio no Senhor, a minha alma espera na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela aurora. Junto do Senhor a misericórdia, junto do Senhor a abundância da redenção. Porque no Senhor está a misericórdia, e com Ele abundante redenção. Ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. Junto do Senhor a misericórdia,
junto do Senhor, a abundância da redenção. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele, que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem acredita em mim nunca morrerá. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. Naquele tempo estava doente certo homem, Lázaro de Betânia, a aldeia de Marta e de Maria, sua irmã. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos. Era seu irmão Lázaro que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, o teu amigo está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: Vamos de novo para a Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não tem luz consigo. Dito isto, acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Disseram então os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus referia-se à morte de Lázaro, mas eles entenderam que falava do sono natural. Disse-lhes então Jesus abertamente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Tomé, chamado Dídimo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou o amigo sepultado havia 4 dias. Betânia distava de Jerusalém cerca de 3 quilómetros.
Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte do irmão. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: Acredite, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar Maria, a quem disse em segredo: O Mestre está ali e manda-te chamar. Logo que ouviu isto, Maria levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar em que Marta viera ao seu encontro. Então os judeus que estavam com Maria em casa para lhe apresentar condolências, ao ver-na levantar-se e sair rapidamente, seguiram-na, pensando que se dirigia ao túmulo para chorar. Quando chegou aonde estava Jesus, Marta, logo que o viu, caiu-lhe aos pés e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ao vê-la chorar, e vendo chorar também os judeus que vinham com ela, comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Diziam então os judeus: Vede como era seu amigo. Mas alguns deles observaram: Então ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito que este homem não morresse? Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: Tirai a pedra. Respondeu Marta, irmão do morto: Já cheira mal, Senhor, pois morreu há 4 dias. Disse Jesus: Eu não te disse que se acreditasses, verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que tu me enviaste. Dito isto, bradou com voz forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Então muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra de hoje é tão rica que dispensava qualquer comentário, pudesse eu não o fazer. Mas a verdade é que não posso, porque diz a liturgia que, chegado a este momento, é preciso fazer eco das palavras que ouvimos, é preciso deixar que esta palavra se encontre, esta palavra que é a mesma sempre, se encontre com a vida de cada um de nós, que é sempre diferente. E a mesma palavra, ouvida ano após ano, mesmo que ouvíssemos todos os dias, encontra-se sempre com vidas diferentes e tão diferentes que são as nossas vidas. Nesta altura, diferentes de tudo aquilo que podíamos esperar e suspeitar. Diferentes porque algumas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão doentes. Diferentes porque algumas dessas pessoas já morreram.
diferentes porque outras vivem essa doença ameaçadas pela morte. Mas diferentes também porque continuam a morrer pessoas de outras formas, porque continuam a sofrer pessoas de outros males, porque continuam a ter medos que tinham antes. E, de certa forma, esta pandemia, esta doença, nos fez esquecer todos esses, nos obrigou a esquecer todos esses. Quantos e quantas Martas e Marias não queriam a visita dos amigos como Jesus visitou esta Marta e esta Maria? Quantos e quantas não choram os irmãos Lázaros que perderam sem que ninguém por estes dias se possa aproximar para as consolar, não para lhes dizer que não foi nada, ou que têm que aceitar, ou que não podem chorar, mas para perceber que elas sofrem como o Senhor Jesus Cristo percebeu e se compadeceu e se comoveu e chorou pelo seu amigo. Esta passagem do Evangelho tem tantos elementos, também é tão longa, que não daria para passar por todos, mas põe em evidência alguns. Põe em evidência a expressão de Maria e a expressão de Marta, quando se encontram com o Senhor Jesus Cristo. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Dizem exatamente as mesmas palavras, uma e outra. A Maria, que o Evangelho nos ajudou a perceber que era contemplativa, aquela que ficava aos pés de Jesus a ouvi-lo falar, e Marta, a que era a ativa, a que estava na lida da casa, que a certa altura se incomodou porque a irmã não a ajudava e a quem Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas quando só uma é necessária. Uma e outra têm exatamente a mesma expressão. Uma expressão que é uma prece ao mesmo tempo que é uma acusação. Se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E o Senhor Jesus Cristo aceita aquilo que cada uma delas diz. Não as recrimina, não as repreende. Empresta-lhes uma luz que à data é só sua. A luz da fé. A luz da certeza da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que morra, viverá. E esta ressurreição de que o Senhor Jesus Cristo fala, à data ainda não podia ser percebida por ela. E por isso ela diz: eu sei que ela há de ressuscitar no último dia. Essa ressurreição de que Marta falava é a ressurreição de que todos os discípulos ouviam falar quando Jesus dizia que havia de ressuscitar. Porque havia, de facto, a consciência comum, a mundo de evidência do tempo, dizia que havia 3 dias. O dia da criação, o dia da história e o dia da ressurreição final, em que todos se haviam de apresentar diante do justo juiz. E por isso, no 3º dia, no último dia, Lázaro e todos haviam de ressuscitar. Só quando Jesus Cristo, de facto, ressuscita ao 3º dia, sexta, sábado, domingo, ao 3º dia no tempo, e não nesta visão mais mística da história, é que, de facto, ficamos com palavras para dizer a ressurreição. E quando o Senhor Jesus Cristo chama Lázaro e o traz de novo a esta vida, é um sinal. É normal que, diante do sofrimento, diante da dor, diante da perda, diante da saudade, que todos sentimos, porque já todos perdemos alguém, mais próximo, menos próximo, que haja no nosso coração alguma nostalgia, algum sentimento de inveja e pensar: porque não os meus? Porque não o meu pai? Porque não a minha mãe? Porque não aquela pessoa de quem eu tenho saudades? Porque é que não irrompeu pelo funeral o Senhor Jesus Cristo e não disse: levanta-te, e o fez sair da morte? Mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos dá hoje a cada um de nós e dá a cada um dos nossos é muito mais do que aquilo que deu a Lázaro. Porque Lázaro voltou a esta vida. E voltar a esta vida seria bom, mas nada que se compare com o passar para lá da morte que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Com o passar para lá desta última barreira que Ele próprio destruiu com a sua morte e ressurreição. Porque se Lázaro foi uma bola de ténis atirada contra uma parede, com a mesma força com que foi, voltou a esta vida, às mesmas circunstâncias, às mesmas condições, ao mesmo sofrimento, à mesma limitação, à mesma ameaça da morte que todos os dias experimentamos, aquilo que Jesus Cristo nos dá hoje a cada um de nós e a todos aqueles que morrem acreditando nele, é a certeza de passarmos pela fresta que Ele abriu no muro que era a morte, com a sua morte e ressurreição.
Já não é uma bola de ténis atirada contra a parede. É uma bala de canhão que faz um buraco suficientemente grande para que cada um de nós possa aspirar, passar para lá da morte e experimentar já não a vida com V pequeno e pequeno, D pequeno, A pequeno, tudo pequeno, por mais que dura sempre pouco, mas experimentar a vida com V grande, I grande, D grande, A grande, a vida plena, que não dura muito, porque não é uma questão de tempo, é uma questão de intensidade, que será plena, será eterna, será junto de Deus, será a vida como ela devia ter sido sempre. Este tempo é um tempo profundamente catecumenal. Devia estar a fazer esta homilia de olhos postos nos nossos catecúmenos, que interromperam a sua caminhada em direção ao batismo, que haviam de receber na vigília pascal, hão de receber quando o Senhor achar que é oportuno que o recebam. Mas é a esses, sobretudo a esses, que se dirige este texto. O texto de que o batismo é passar da morte à vida. A promessa de que ser batizado pode, aparentemente, aos olhos do mundo, não mudar nada. Mas ser batizado é deixar de ter medo da morte, porque é viver ressuscitado e ter a certeza que não morremos, mesmo sabendo que esta morte pequenina pela qual Lázaro passou e da qual voltou, por essa passaremos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Era agora a hora em que pedi aos catecúmenos que olhassem para a comunidade e que vissem a comunidade a professar a fé que querem partilhar com eles. A fé que já vai sendo deles na medida em que começaram este caminho e em que já vivem o batismo na forma de desejo, mas que será plenamente deles quando forem eles a responder em nome próprio às perguntas que agora vos dirijo e que convido que respondais cantando: creio, 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 creio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio, creio, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita de Deus Pai. Creio, creio, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Creio, creio, creio. Esta é a nossa fé. A fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, oremos pelos eleitos das nossas comunidades, que continuam a caminhar para o batismo, apesar das vicissitudes impostas por este tempo de pandemia, para que, ao tornarem-se semelhantes a Cristo na morte e na ressurreição, alcancem a vitória sobre o pecado pela graça dos sacramentos. E digamos confiadamente: nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Para que estes eleitos sejam fortes na fé contra os enganos do mundo
e acreditem que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Para que se mostrem agradecidos a Deus que os escolheu, lhes deu a conhecer a esperança da vida eterna e os introduziu no caminho da salvação, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Para que, pelo exemplo da intercessão daqueles catecúmenos que derramaram o seu sangue por Cristo, sintam cada vez mais firme a esperança da vida eterna, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Para que todos detestem o pecado que destrói a vida, descubram em Cristo o Filho de Deus que os salva e de hoje em diante vivam apenas para Deus, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Para que aqueles que estão tristes e inconsoláveis pela morte dos seus familiares encontrem em Cristo a sua consolação, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Para que todos os fiéis da Santa Igreja, ao verem chegar as solenidades pascais, tenham a firme esperança de ressuscitar com Cristo, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Para que os homens e mulheres do mundo inteiro, que Deus criou por amor e quer ver felizes, se renovem continuamente na fé e na caridade, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, que venceste a morte e o abismo ao ressuscitar o vosso Filho, fazei-nos sair dos túmulos que nos prendem nos nossos pecados, para revelarmos ao mundo que vós sois o Deus da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ouvi-nos, Senhor Deus omnipotente, e pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos que iluminastes com os ensinamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Como verdadeiro homem, ele chorou a morte do seu amigo Lázaro. Como Deus eterno, ressuscitou-o do túmulo. Compadecido da humanidade, fez-nos passar da morte à vida, mediante os sacramentos pascais. Por ele vos adoram no céu os coros dos anjos e se alegram eternamente na vossa presença. Com eles também nós proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus quid veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja. Ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e cálice de salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antonino e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora das Dores, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Sempre que nos juntamos à Igreja, rezamos o Pai Nosso, rezamo-lo nos momentos de normalidade, quando vimos à missa todos os dias, rezamo-lo nos momentos extraordinariamente difíceis, quando nos despedimos de alguém que amamos, rezamo-lo quando fazemos festa à volta de acontecimentos extraordinários, casamentos, batizados. E esta oração que está presente em todas as circunstâncias é exatamente esta vontade de Deus estar presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, quando andamos na rua ou quando evitamos o contacto social, quando nos recolhemos para nos protegermos uns aos outros, ainda assim não precisamos de nos afastar dele, porque é ele que vem ao nosso encontro, é ele que está nas nossas casas, é ele que está junto dos seus filhos, mesmo daqueles a quem se prepara para acolher por estarem perto do seu último suspiro. Rezemos este Pai Nosso com as palavras de sempre, mas com novo fulgor, nova energia, reforçando esta vontade, que a vontade dele seja mais importante para nós do que a nossa própria vontade, oferecendo-lhe como sinal de que queremos o seu perdão, o perdão que oferecemos uns aos outros. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vos-la dou como o mundo a dá. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dá-lhe união e paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim nunca mais morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá Eternamente. Aí em casa, cada um pode fazer a comunhão espiritual, expressando por palavras suas o desejo que tem de receber eucaristicamente, sacramentalmente, Jesus Cristo na sua vida. Pode fazê-lo também com as seguintes palavras: Meu Jesus, creio que estás no sacramento da Eucaristia. Amo-vos e desejo receber-vos. Vinde à minha alma, uno-me a vós e vos peço que não permitais que nunca me separe de vós. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá eternamente. Oremos. Deus omnipotente, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como ao filho pródigo, a alegria do regresso à sua casa. Amém. Cristo, exemplo de oração e vida, vos guie nos caminhos da quaresma, autêntica conversão espiritual. Amém. O Espírito de sabedoria e de fortaleza vos confirma na luta contra o maligno, para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Votos de que seja um tempo fecundo este que vivemos, de encontro com a Palavra de Deus, de encontro com a oração, de encontro conosco e com os nossos, que o tempo não seja apenas o mal necessário, mas se revele um bem extraordinário. Votos de que sejamos capazes de cumprir aquilo que se espera de cada um de nós. Temos entre nós aquela expressão, parece que vai tirar o pai da forca, para dizer qualquer coisa que se tem que fazer muito depressa. É mesmo tirar o pai da forca. Ficar em casa é salvar os mais velhos, sobretudo aqueles que são mais frágeis a esta pandemia. Pode não ter nada a ver comigo, contigo, trago-te agora na segunda pessoa de singular para perceberes que é para ti, mais novo, que estou a falar, mas tem a ver com os nossos mais velhos e por isso ficar em casa é tirar o pai da forca. Ficar em casa é salvar vidas e não estou a ver nada mais importante do que isso. Fiquemos em casa aqueles que podemos, para que aqueles que não podem possam fazer aquilo que está ao seu alcance para mitigar esta pandemia que nos assola, para que ela o mais depressa possível passe. Demos graças a Deus. O Senhor sabe.